Meus irmãos, paz seja com vocês. Nessa ocasião, eu gostaria de partilhar com vocês um versículo para nossa reflexão, que se encontra em Isaías capítulo 1, versículo 12, que nos diz: Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes em meus átrios? A profecia de Isaías começa de maneira bem dura, trazendo um relato do pecado da nação. A sequência desse relato mostra que o pecado é tão profundo que o próprio culto é condenado pelo Senhor. O Senhor revela, através do profeta Isaías, de que, embora carregado de rituais cerimoniais, o culto prestado pela nação perante os olhos do Senhor é um culto hipócrita, e o Senhor rejeita completamente esse culto. E é justamente nesse contexto que o versículo 12 está inserido. O Senhor pergunta à nação de maneira direta: quando vocês vêm perante mim, quem foi que o requereu isso? É uma ironia profundamente irada da parte de Deus, porque o Senhor tinha requerido, o Senhor mesmo tinha dado todas as prerrogativas, desde o Antigo Testamento, desde a peregrinação no deserto, em Levítico, toda a recomendação de como é que o culto deveria ser prestado. Mas, então, a questão não é essa. Foi o próprio Deus que requereu o santo culto. Mas o culto requerido por Deus era santo, era verdadeiro, era genuíno, não era um culto hipócrita. E quando o Senhor faz esse questionamento a Israel, é porque ele está condenando a prática de um culto com a intenção e a motivação do seu coração de maneira completamente equivocada. E eu queria trazer um pouco dessa passagem e desse contexto para nós refletirmos acerca da nossa atual situação. Nós temos, devido à crise estabelecida por conta dessa questão de saúde, a Covid-19, nós temos a cessação, né? Nós temos o impedimento de estarmos nos reunindo em culto solene, publicamente falando. E eu penso, meus irmãos, alguns colegas têm levantado uma discussão, não é, saudável, uma meditação acerca dessa questão, e eu penso que é tempo de cada um de nós crentes refletirmos sobre isso. Por que o Senhor tem privado o nosso santo ajuntamento fisicamente falando? Eu particularmente tenho refletido sobre uma questão muito prática. Os nossos cultos, meus irmãos, eles têm sido profundamente prejudicados justamente pelo mesmo contexto do contexto que foi vivido pelo profeta Isaías nos dias da sua profecia. Nós temos nos reunido, não é, solenemente, domingo após domingo, de maneira física, porém tem sido uma grande batalha ao pastoreio, ao cuidado do conselho da igreja, para que haja uma exortação de que os irmãos não deixem de frequentar a igreja e o santo culto do Senhor, sobretudo não apenas de maneira física, religiosa, mas com uma disposição no seu coração de adorar verdadeiramente ao Senhor, porque é isso que lhe agrada. E esse chamado, não é, à santa convocação, ele é repetido praticamente de maneira semanal, e muitos dos nossos cultos têm sofrido pela ausência de irmãos, não é, e essa ausência muitas vezes não justificada, uma ausência injusta. Então, meus irmãos, talvez esteja acontecendo duas coisas conosco. Talvez o Senhor esteja nos disciplinando, Ele esteja nos corrigindo, como um pai que faz com os filhos que ama, nos deixando privados do santo ajuntamento, como consequência do nosso próprio pecado. Porque a semelhança da nação de Israel, talvez as nossas reuniões solenes elas estejam carregadas de um ritualismo cristão, não é, de práticas culticas que são próprias do cristianismo, mas talvez o nosso coração, talvez os nossos lábios, talvez os nossos sacrifícios de louvor não estejam sendo aceitos pelo Senhor como agradáveis, principalmente porque o Senhor ele está muito mais preocupado com a sinceridade do coração daquele que o adora do que com a multidão dos rituais que são oferecidos para ele em culto. Ele está muito mais preocupado com o nosso coração. Então talvez ele esteja nos disciplinando. E talvez também ele esteja nos ensinando, nos exortando, nos chamando ao arrependimento, colocando, imprimindo em nosso coração um senso de que nós realmente pecamos contra ele e de que nós devemos amar o santo culto a ele, não como uma mera expressão religiosa de uma religião carregada de rituais, mas como um chamado pessoal dele para o seu povo, para os seus filhos e para as suas filhas, para que possa ser adorado em espírito
e em verdade, porque são esses adoradores, conforme o Senhor nos ensinou no Evangelho, a quem o Pai procura, João capítulo 4. Então, meus irmãos, é muito importante refletirmos sobre isso, muito importante, porque nós, se Deus permitir, teremos a oportunidade de nos reunir novamente em santo ajuntamento, fisicamente falando. E o que Ele vai esperar de nós, não naquele dia, o que Ele espera de nós hoje é arrependimento. É sincera meditação e reflexão acerca dos nossos pecados. Verdadeira convicção de pecado em nossos corações, naquilo que temos faltado no culto santo ao Senhor. E é claro que aqui é uma pequena devoção, não vamos estender, mas o cuidado de Deus conosco, seguramente nesses dias, não é apenas em relação ao que oferecíamos a Ele no contexto do culto solene, como acontecia aqui no capítulo 1 da profecia de Isaías, mas também o nosso culto pessoal, o nosso culto em nossas casas, a nossa reunião de adoração a Deus em nossas próprias casas, o nosso próprio dia de adoração a Deus, a nossa própria semana, como é que nós desenvolvimos o anseio e o zelo que havia em nosso coração nos 6 dias da semana, esperando para que pudéssemos adorá-lo no primeiro dia da semana, enfim, que o Senhor possa aplicar essa palavra aos nossos corações, que possamos fazer uma análise honesta de como é que nós tínhamos e vínhamos e ainda continuamos procedendo diante dele quando o assunto é cultuá-lo. Estamos mais preocupados em aparentarmos ser crentes perante Deus ou estamos preocupados em de fato ser encontrados por ele como verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Que quando nós nos apresentarmos a ele nos nossos cultos em casa nesses dias, quando nós nos apresentarmos a ele futuramente nas reuniões solenes, nos santos ajuntamentos, em que ele nos consentir vivenciar, proceder, ministrar, enfim, oferecer a ele, que ele encontre em nós corações sinceros que o adorem, não apenas com a mera religião formal e fria, mas com amor e com profundo temor em nossos corações. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.